acho que para a gente discutir com bastante clareza esse problema que é endêmico, que são as desigualdades de gênero e raça, falta, acho que, três questões. A primeira é coragem. A gente fala muito sobre as discriminações, sobre a desigualdade, e a gente, no discurso, né, hoje, a gente tem um discurso que é politicamente correto, mas quando a gente vai olhar para a prática, a distância entre o discurso e a prática é gigante. A gente reconhece que o Brasil é um país que discrimina mulheres e discrimina negros, mas quando a gente vai ver para as práticas vividas por esses grupos, a gente naturaliza como se isso fosse parte do cotidiano. Então isso é muito sério. Acho que a coragem de poder olhar para isso e reconhecer que esses problemas existem e que a prática precisa ser mudada acho que é o primeiro ponto. Um segundo ponto, eu acho que falta empatia. E quando eu trago empatia, eu fiz questão de trazer, porque eu sempre tenho feito uma reflexão de que a empatia não é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, é a nossa capacidade de entender como é que o nosso lugar impacta o lugar do outro e como esse impacto pode ser positivo. Quando eu faço essa mudança de conceito, eu tiro a responsabilidade do outro ser melhor e passo a eu assumir a responsabilidade de ser o agente da transformação. Porque quando a empatia parte desse lugar, eu preciso entender o que é ser uma mulher negra numa sociedade onde as mulheres negras são discriminadas, e se eu sou branco, eu preciso entender quais são o privilégio que eu tenho por ser branco, se eu sou homem, o que é ser homem numa sociedade que privilegia homens, e esse lugar ser o lugar da transformação, para que eu não fique sempre tomando a fala ou o lugar do outro. Eu preciso entender, então sendo branco, eu preciso falar com outros brancos sobre esse lugar de privilégio. Porque a gente não vai reduzir desigualdade se a gente não entender isso. Se a gente for pensar nos últimos 10 anos, brancos e negros evoluíram em escolarização, em saúde. Mas se você olha os gráficos, são duas linhas paralelas. O que acontece? Duas linhas paralelas não se cruzam. E eu acho que o terceiro ponto é a gente entender que, quando a gente fala sobre gênero e raça, sempre cai num lugar que é o lugar da culpa. Ai, mas eu não tenho culpa. Então as pessoas ficam num processo muito defensivo de entender, mas eu não faço isso. Ah, mas a minha organização não é assim, mas o meu hospital não é desse jeito. Não, mas a minha escola. E a gente não está falando de um processo que é individual, a gente está falando de um processo que é cultural. Se eu não consigo reconhecer que isso é um processo endêmico e que as naturalizações elas não passam por um processo que é racional, eu não consigo mudar. Então não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. E é esse lugar que a gente precisa assumir.